Boa tarde a todas y a todos. Yo hablo portuñol, por lo tanto, Liliana va a traducir las palabras que voy a dirigirles a todos ustedes. En primer lugar, quisiera manifestar que es un honor poder estar aquí entre todos ustedes compartiendo este gran interés que he visto que tienen en torno a la alta capacidad intelectual y las múltiples iniciativas que se están gestando en Brasil. Por otra parte, también es un placer estar por primera vez en Río de Janeiro, una ciudad bellísima que tengo la suerte ahora de poder visitar personalmente y estar en ella directamente. Después de esto quisiera agradecer fervorosamente, por una parte, a la profesora Cristina Delú, en nombre del Conselho Brasileiro para a Sobredotação, el haberme invitado, así como a la Universidad Federal de Río de Janeiro, en la persona de la profesora Liliana Ángel Vázquez, que ambas dos han depositado la confianza en mí como para estar aquí entre todos ustedes. Les invito a compartir a lo largo de esta hora que estaremos conjuntamente una de mis pasiones, que es la de las altas capacidades intelectuales. Empecé en su estudio, tal como ha señalado la profesora Liliana, en el año 82 en la Universidad de Barcelona, y ahora actualmente en la Universidad de La Rioja formamos un grupo de investigación en el que participamos 8 personas, más 7 mentores que trabajan en el programa de enriquecimiento extracurricular que estamos llevando a cabo en los últimos 4 años. Por lo tanto, lo que les expondré esta tarde aquí es una parte de la investigación que actualmente estamos llevando a cabo. A professora Silvia tem nos relatado que para ela é prazer poder estar aqui trazendo a experiência de um assunto que para ela é apaixonante, como é a questão das altas habilidades. Ela trabalha na Universidade de La Rioja com uma equipe de 8 profissionais, dentro dos quais também existem profissionais que trabalham diretamente com a questão do enriquecimiento extracurricular. Nuestro trabajo está siempre dirigido en torno a estos 3 ejes que tienen ustedes en pantalla. Por una parte, partimos de una teoría que nos enmarca conceptualmente aquello que investigamos en el segundo eje, investigación, y de la confluencia de ambas extraemos las ideas para la intervención extracurricular que estamos llevando a cabo. O trabalho que eles desenvolvem tem como base 3 eixos fundamentais, que são teoria, prática, investigação, e é justamente da articulação desses eixos que surgem as questões que eles trabalham dentro do laboratório, pensando na questão do enriquecimento extracurricular. Por lo tanto, la interacción entre teoría, investigación y práctica, que se alimentan en feedback, nos lleva a continuamente probar, revisar, pilotar, una traducción turista, y contrastar, es decir, modelar, reformular aquellas ideas o aquellas aplicaciones prácticas que emanan de estas ideas o desde la aplicación práctica las ideas. ¿Sí? É a partir dessa articulação que surgem outros elementos como provar, revisar e coordenar ou liderar, né, contrastar, pilotar seria coordenar nesse caso, no sentido de poder justamente ter isso como uma base para a formulação das decisões que são tomadas dentro dessa perspectiva das altas habilidades. El objetivo fundamental de nuestro trabajo parte de la conceptualización clara y precisa de qué son las altas capacidades intelectuales
tal como tienen en la diapositiva. ¿Por qué? Por una serie de razones incontestables, es decir, innegables. Um ponto de partida fundamental para poder, de fato, desenvolver um trabalho na altas habilidades é ter um conceito claro do que são as altas habilidades. Si no tenemos un concepto claro de la naturaleza y característica de las altas habilidades, se verá afectado el proceso de identificación y, a su vez, qué es lo que en la práctica educativa estamos realizando y obteniendo. O fato de não se ter um conceito claro sobre altas habilidades vai interferir tanto nas questões relativas à formação, a própria conceituação, como também a intervenção, a identificação e a intervenção prática em altas habilidades. Pero básicamente hay estos innegables a los que antes hacía referencia. Por una parte, el hecho de que las altas capacidades, sin duda, son un valor personal para quien las posee, pero también social. É inegável, tem um ponto de partida que é inquestionável dentro das altas habilidades, e é que as altas habilidades por si só já representam um valor que é individual, mas que também tem que ser entendido como um valor social. Un valor basado en ese rico potencial humano, esa óptima calidad de recursos y de gestión cognitiva de estos recursos. Esse valor se pode, digamos assim, expressar na capacidade cognitiva e na forma de poder aproveitar, otimizar esses recursos. A su vez, las altas capacidades merecen también ser conceptualizadas con efectividad, puesto que tienen un impacto en la persona que las posee, puesto que tiene pues, unos intereses, una forma de funcionar cognitivamente distinto a los demás, un impacto familiar. La familia a veces tampoco comprende o está desorientada respecto a cómo educar y cómo comprender adecuadamente a este hijo o hija. A grande importância de ter esse conceito muito claro é porque quem possui altas habilidades já tem um impacto que é um impacto pessoal, um impacto familiar, onde as famílias muitas vezes estão com dificuldades de lidar com essa situação. Un impacto entre los iguales que tampoco siempre comprenden los intereses, las motivaciones, la forma de resolver determinadas situaciones o tareas de sus compañeros con altas capacidades intelectuales, un impacto en los profesores y en la escuela, que a veces se sienten con falta de instrumentos para poder intervenir adecuadamente ante esos alumnos que tienen esas motivaciones, esos intereses ou esta forma de aprender distinta a los demás. Esse impacto também acontece ou é visível entre o que a professora está chamando de iguais, ou seja, outras pessoas que também possuem altas capacidades, e entre os professores que têm o desafio de poder atender esses alunos com essas características. Y un impacto social, sin duda. Pero, sobre todo, también otro innegable importante es que, conociendo y conceptualizando adecuadamente las altas capacidades y proveyendo de los instrumentos y medios de intervención necesarios y adecuados para ello, podemos hacer que las altas capacidades, que son en un principio una promesa, puedan convertirse en realidad, porque no siempre cristalizan así. Dependendo da forma como esses processos são conduzidos, como é tratada a questão das altas habilidades, pode de fato passar de ser uma promessa, ou seja, de ser uma promessa no sentido de aproveitar essa característica tanto individual quanto socialmente, ou pode passar dessa promessa a uma realidade ou não. Ou seja, vai depender tudo da forma como se lide com essa situação. Por otra parte, también hay otra razón innegable, que es el derecho a una educación equitativa. Educación equitativa que, como todos ustedes sabrán y estos días han ido discutiendo, no siempre se da en el caso de las personas con altas capacidades, puesto que, como todos ustedes saben, y obvio la cifra concreta del tanto por ciento, hay un tanto por ciento de personas con altas capacidades que están desmotivados en la escuela
Hay otro tanto por ciento que se puede concretar en mayor medida, puesto que hay estudios en distintos países que lo refrendan, que nos están explicando que entre un 18 y un 20% de las personas con alta capacidad intelectual abandonan la escuela, hacen eso que se denomina un dropout. Y otro tanto por ciento, en un determinado momento en el que tienen que dar el paso hacia una formación superior, no lo hacen. Uma coisa importante é poder garantir que estas pessoas que possuem uma alta habilidade tenham de fato acesso, né, que tenham um acesso equitativo ao sistema, porque tem alguns percentuais que vocês estão vendo ali, melhor, de pessoas que terminam desistindo, terminam abandonando os cursos justamente porque eles não se sentem acolhidos dentro de um sistema tradicional, digamos assim, de formação. Y finalmente otro tanto por ciento de personas con alta capacidad intelectual toleran la escuela, pero satisfaciendo sus necesidades fuera de ella, otro tanto por ciento, están adaptados al sistema escolar, pero a costa de desvanecer, de desmejorar la expresión de sus recursos, de su potencial y, por lo tanto, el entusiasmo que esto debería comportar. Tem inclusive alguns alunos que conseguem até permanecer na escola, mas não necessariamente isso significa que eles estejam satisfeitos e que justamente por sua própria insatisfação termina se perdendo essa possibilidade de aproveitar ao máximo suas altas capacidades. En suma, por una parte, existe en esta posibilidad o no de que la promesa pase a ser una realidad y dentro de lo que debería ser un derecho de educación equitativa, lo que puede suceder es que haya una pérdida de un potencial personal, de un potencial social y además un desajuste en mayor o menor medida a veces en el bienestar personal de la persona con alta capacidad. Quando não se consiga que esse acesso seja equitativo e seja de fato resolutivo para a pessoa com alta capacidade, o que se vai ter é um efeito absolutamente contrário, aonde essa alta capacidade termina se perdendo. En suma, pues, la pregunta que nos ponemos siempre en nuestro grupo de investigación es: ¿conocemos realmente a estas personas o qué podemos hacer para mejorar nuestra comprensión? Y en esto nos basamos en este modelo de Joyce Van Tassel-Vasca, que tal vez conozcan, que nos indica que para optimizar el desarrollo de la alta capacidad intelectual, esquemáticamente, tendríamos que atender en un principio a un input, que son estas concepciones a las que estoy refiriéndome, ese concepto claro de alta capacidad intelectual y dentro de ella superdotación y talento. Modelo que é muito seguido pelo laboratório que a professora trabalha é o modelo da Joyce Van Tassel-Vasca, onde ela tem esquematicamente aqui mostrando, tem um input, um primeiro momento onde estariam concentrados todos os estímulos iniciais para poder trabalhar as altas capacidades. Esta adecuada conceptualización como input soporta o fundamenta la intervención psicoeducativa, que en las distintas formas que pueda adoptar está siempre evaluada para conocer la efectividad de esta intervención, de manera que con un buen input, con una evaluación efectiva de las distintas estrategias de intervención que podamos realizar, pueda obtenerse como output estas conductas creativas, esta expresión de la alta capacidad en todo su potencial en dominios relevantes, aquel en el que se especialice la persona. Dependendo do input, o input ele serve como base para efetivamente poder alcançar os efeitos desejados dentro desse processo de aproveitamento ao máximo das altas capacidades. Por lo tanto, nosotros en nuestro grupo de investigación hemos dejado de lado el paradigma tradicional de las altas capacidades que, como todos ustedes sabrán, basan su identificación en un cociente intelectual alto, igual o por encima de 130,
que basan la identificación de las altas capacidades mediante la administración de tests y especialmente de test de cociente intelectual. Entienden que la alta capacidad es una característica o rasgo estable a lo largo de la vida. É justamente com base em todas essas questões, essas reflexões, que o laboratório da professora tem decidido superar esse modelo mais tradicional que utilizava o coeficiente intelectual como talvez o único parâmetro para medir algum diferencial em relação a altas capacidades. Lo de la característica estable a lo largo de la vida. Até porque uma das características desse coeficiente intelectual é que apresentaria características estáveis ao longo da vida, y eso no acontece. Este paradigma tradicional también abogaba por una visión elitista de extracción y agrupación específica de estas personas. Abogaba porque podían expresarse las altas capacidades sin una intervención específica y estaba muy orientado hacia el logro o rendimiento escolar dentro de una visión homogénea de las altas capacidades. Uma das características e das razões pelas quais esse modelo não seria utilizado por eles é porque o coeficiente intelectual valoriza, digamos assim, ele tem um viés elitista no sentido que ele termina isolando, né, a proposta é isolar as pessoas que têm mais um diferencial, uma alta capacidade, como se fossem um grupo separado dos outros. E também porque este coeficiente intelectual ele está referido praticamente exclusivamente ao rendimento intelectual na escola e não leva em consideração outros aspectos que também são importantes para a vida saudável de uma pessoa com altas capacidades. En lugar de este paradigma tradicional, nosotros trabajamos dentro de un paradigma emergente que entiende que las altas capacidades intelectuales responden a un perfil multidimensional dentro de la perspectiva de las inteligencias múltiples de Gardner, Stenberg u otros autores, de manera que lo que se obtiene para poder conocerlas son perfiles intelectuales de estos distintos componentes que representan la capacidad intelectual de la persona, tanto lógico-deductiva como divergente. ¿Sí? Digamos assim, como uma alternativa a esse modelo tradicional, o que eles utilizam é um modelo emergente, o paradigma emergente, onde não se trabalha mais com a ideia de um coeficiente intelectual, mas sim de perfis diferenciados que expressam diferente tipo de capacidades dentro dessa característica das altas habilidades. Por lo tanto, la identificación no se realiza basándose en el cociente intelectual, sino obteniendo esta visión multidimensional de las competencias intelectuales que tiene la persona, y entendiendo que las altas capacidades no son un rasgo estable, sino que están en desarrollo, se transforman. Então, a diferença, mais uma vez, a diferença do modelo tradicional é que tinha um único parâmetro. Este modelo trabalha com o conjunto de habilidades, de competências que são necessárias justamente para caracterizar essas altas habilidades. No está orientado hacia el rendimiento solo académico, sino que la excelencia en distintos ámbitos es el foco. Además, se entiende que el contexto en el que debe actuar y al que se debe ajustar y donde deben ofrecerse los productos de estas personas es crucial. Y además se entiende que las altas capacidades son heterogéneas, se expresan diferencialmente. O resultado disso, ou seja, o que se espera através desse paradigma emergente é justamente que possam ser visualizadas, identificadas as diferentes potencialidades
e que possam ser utilizadas de uma forma mais eficaz. En resumen, es un paradigma emergente que nos aleja del modelo del cociente intelectual, puesto que entiende que es obsoleto, y en cambio focaliza su interés en cómo funciona la mente, se basa además o intenta fundamentarse en los estudios neuropsicológicos que nos expliquen cuál es la estructura del cerebro que pueda permitir ese funcionamiento mental diferencial y que las altas capacidades se desarrollan, es decir, cristalizan o no. A ideia é justamente que possa se ter, através do entendimento mais claro de como funciona o cérebro e como ele metaboliza algumas funções, digamos assim, a pessoa que tem altas capacidades possa efetivamente, digamos assim, entendendo o funcionamento do seu cérebro, entender também como ele pode se expressar e como essas altas capacidades podem se expressar. Expresándose, como decía antes, en diferencias individuales y formas múltiples, de manera que estas ideas influyen en el proceso de identificación que, como pueden ustedes ver en pantalla, no está dirigido ni a la rótula SAO, ni está basado en el cociente intelectual, sino que es un proceso flexible y además que se prolonga en el tiempo y que obtiene medidas provenientes de cómo responde la persona educativamente. A ideia é justamente fazer com que a pessoa não fique com um rótulo, porque ele tem mais ou menos capacidade, que era o que estava previsto no coeficiente intelectual, sino que possa já sinalizar que essa pessoa tem umas características diferenciadas e que devem ser entendidas. Por ejemplo, les propongo el modelo de Heller, el modelo multidimensional de Heller, elaborado en Múnich, la escuela de Múnich, en el cual podrán ustedes observar que hay unos predictores, estos factores de competencias intelectuales, lógico-deductivas y divergentes, que están modulados por características de personalidad, características del entorno, que finalmente la confluencia entre todos ellos facilitan o no la expresión de la alta capacidad con mayor o menor calidad. O modelo que eles propõem é o modelo de Heller, que é um modelo que leva em consideração algumas características, além das individuais, características do entorno ambiental e social também, para essas pessoas que têm altas habilidades. ¿Para qué? Para que no nos suceda lo que ven ustedes en estas viñetas, y disculpen la ironía, obvio comentarios pueden ustedes decir, ni que se duerman. Para evitar que as pessoas com altas habilidades terminem desmotivados ao ponto de dormir em sala de aula. O que le suceda, está en castellano, ¿cuántas veces tengo que decirte que no estás preparado para continuar? O pues que entren en un sistema que finalmente espera que tengan las mismas características o el mismo patrón. Isso. O que entren dentro de um processo de formação que padronize, estas pessoas. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que hay alumnos diferentes. En este caso, los alumnos con altas capacidades, también expresado gráficamente de nuevo de una manera un poco irónica para distender la situación. Tem que se partir do pressuposto que os alunos com altas capacidades são os alunos diferenciados e têm que ser tratados de uma forma diferenciada também. Bien, por lo tanto, llegamos a el marco conceptual, muy brevemente, de qué es lo que desde nuestro grupo de investigación y de acuerdo con las ideas que previamente les he expuesto, comprendemos como altas capacidades intelectuales. Entendemos que las altas capacidades intelectuales no se identifican, no se caracterizan por un tipo de personalidad, ni por un ajuste o desajuste emocional determinado, ni por um tipo de comportamento determinado. Então, já podemos então ter mais ou menos clareza que as altas capacidades não se caracterizam nem por um tipo de personalidade específica,
ni por un tipo de emoción, ni de conducta. Sino que las altas capacidades, lo que define las altas capacidades es esta alta potencialidad en la dotación intelectual, multidimensionalmente entendida, como antes señalaba, que se expresa en amplias diferencias individuales y en las que los factores de genética y de entorno interactúan, como antes veíamos, estrechamente. Mas sim que as pessoas que têm altas capacidades são pessoas que têm uma capacidade intelectual diferenciada, potencializada, e que esta está muito influenciada por condições do entorno, medioambiental, social, enfim. Entonces, las expresiones básicas de la alta capacidad consisten en los perfiles de superdotación o de talento, y dentro del talento distintos tipos de perfiles, repito, que a su vez tienen distintos tipos de funcionamiento, como ahora intentaré mostrarles rápidamente. As pessoas com superdotação têm diferentes perfis e é exatamente isso que ela nos vai mostrar daqui a pouco. Bien. Estas manifestaciones en perfiles de superdotación o de talento, a su vez, son el resultado, el producto de, por una parte, una dotación neurobiológica privilegiada, con o más un ambiente adecuado, más unas características de personalidad determinadas, más, sin duda cabe, un esfuerzo y apoyo ambiental. A superdotação certamente envolve uma série de aspectos, como é o fato de ter uma característica individual diferenciada, ter aspectos ambientais que também participam disso, uma dotação neurobiológica privilegiada. Finalmente, esta conjunción de factores son los que, según en qué condiciones se manifiesten, facilitan que cristalicen o no estas altas capacidades en superdotación o en talento. Então, a junção de todas estas questões são as que podem vir a fazer com que se cristalice ou não esse perfil de altas habilidades. Voy a mostrarles distintos perfiles que ustedes conocerán, puesto que son especialistas y profesionales en la materia, pero que es la ejemplificación de esta manifestación de la alta capacidad, ya sea en superdotación, ya sea en talento y distintos tipos de talento. Todos los perfiles proceden de personas que han participado en nuestra investigación. Este es un perfil de superdotación. Nosotros entendemos o identificamos dentro de los perfiles de superdotación aquellas competencias en las que, al menos midiendo el ámbito lógico-deductivo y el creativo, tienen un perfil igual o superior, hay un percentil igual o superior a 75. ¿Okay? Um primeiro perfil de superdotação mostra um percentual igual ou superior a 75. 75. Sí. Percentil. Aquí tienen ustedes distintos perfiles de talento. Hay un talento cuádruple, triple, doble y simple. En el caso del talento, y de acuerdo con el doctor Castelló y otros especialistas en el tema, en el caso del talento tiene que haber un percentil en una o varias, pero no todas las áreas medidas en cuanto a competencia intelectual, que sean iguales o superiores al percentil 90. Em relação ao talento, deve haver um percentil igual ou superior a 90 dentro do conjunto de alguna de las áreas. De esas áreas. Si fuera igual o superior a 75, entonces tendríamos un perfil de superdotación. Percentil en alguna competencia intelectual, lógico-deductiva o creativa igual o por encima de 90, talento. ¿Okay? ¿Sí? Okay. Pero no solamente es una cuestión de perfiles, solamente les muestro para que visualmente puedan observar que cada perfil tiene un tipo de resolución distinta, y aquí ya entro en la materia de esta conferencia. Procede de un estudio que realizamos en el año 2000, en el cual
les solicitábamos la resolución de distintos problemas abiertos o cerrados. Este es un problema abierto, solamente les preguntábamos que nos explicaran cosas sobre el Japón. Entonces, solamente perceptivamente, así crack la visión, vean ustedes cómo distintos perfiles dan un esquema de organización de contenidos, no solamente de número de ideas, diferente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se comprende? Sí. Dos trabalhos que eles fizeram no laboratório foi justamente a partir de uma primeira uma única pergunta para um grupo de pessoas, onde eles perguntavam, pediam para as pessoas falarem sobre o Japão e conseguiram identificar diferentes formas, pelas respostas conseguiram identificar diferentes formas de organização desse raciocínio, digamos assim, la información, no solamente números, y das sino ideas cómo, dentro de esa perspectiva. Los voy a exponer rápidamente, repito, a nivel visual. Fíjense ustedes, este es un perfil intelectual medio, un perfil intelectual de talento simple, depende también del tipo de talento, el tipo de ejecución. Un perfil intelectual con talento doble, fíjese lo esquemático que es, no solamente en el número de ideas, sino en las relaciones entre las ideas. Aquí tenemos un perfil de superdotación y la resolución, que eran 2 hojas y tuvimos que comprimir. No solamente es el número de ideas, sino la estrecha y compleja interrelación entre las ideas, con lo cual perfiles intelectuales distintos producen productos distintos. Este es el mensaje que quisiera transmitir. Igual ya está comprendido. Eu acho que está compreendido. Pelo exemplo que a professora apresenta, ela quer dizer que perfis intelectuais diferenciados também dão resultados diferenciados. Sí, procesos resolutivos diferenciados, exatamente. Mesmo dentro de un mesmo grupo de personas con altas habilidades. Sí, depende del tipo de talento. Bien. Sea como sea, a donde quiero o intento conducirles es que la alta capacidad intelectual con estos perfiles diferenciados que tienen productos distintos, resolutivos, debieran, en un principio, tender hacia la excelencia en el resultado. ¿Por qué? Porque hay una alta potencialidad intelectual. No obstante, la investigación demuestra también que con la alta potencialidad no es suficiente. Además, la persona debe tener capacidad para gestionar adecuadamente los recursos cognitivos de los que dispone. Somente o fato de ter uma alta capacidade, de ter uma alta possibilidade de ter essas funções todas otimizadas, não significa necessariamente que isso vai dar um resultado positivo. É necessário também, além da capacidade, além de ter a capacidade ou a alta habilidade, ter a capacidade de administrar, de gerenciar essas capacidades para que possa, de fato, se dar un resultado optimizado. Y esto es lo que básicamente se teoriza mediante la regulación cognitiva y la conciencia cognitiva que tiene el sujeto de las personas, de los recursos de los que dispone. Es decir, podríamos postular que para una alta potencialidad intelectual y una buena gestión de los recursos de los que dispone esta persona, es preciso tener un hardware eficaz, un cerebro que sea eficaz, probablemente estructuralmente distinto. Ahora veremos 2 imágenes, y esto debe permitir esta eficiente gestión de recursos cognitivos, o debiera. Na verdade, o que eles têm identificado é que para que todo esse processo possa acontecer, a função cerebral é fundamental. O grande diferencial está na função cerebral, que pode fazer com que os resultados fiquem diferenciados também. No obstante, una alta potencialidad con una buena gestión de recursos cognitivos y un buen hardware que sostenga estas posibilidades, a veces no produce la excelencia. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos estudiando otros factores como es el perfeccionismo.
No soy neuróloga, pero entiendo que entender la cognición humana reclama siempre mirar, como estoy postulando, hacia el cerebro, con lo cual permítanme, sin ser neuróloga, algunas imágenes respecto a qué es lo que los estudios actuales nos están mostrando respecto al cerebro de las personas con altas capacidades intelectuales. ¿Sí? Levando em consideração que esse aspecto é muito importante, mesmo a professora não sendo da área da neurologia, neurociência, ela vai fazer algumas referências a como esses cérebros efetivamente são diferenciados. Por una parte, estamos dentro de una explicación que es la más aceptada actualmente en el contexto científico y es el de la teoría de la mayor eficacia neural del funcionamiento de los cerebros de estas personas con altas capacidades intelectuales. Uma primeira teoria que ela vai apresentar é a teoria da eficácia neural desses cérebros com altas habilidades. Los pocos datos fiables de los que disponemos hasta ahora proceden de distintas investigaciones como Geek, Boyle, Jausovec, etcétera, etcétera, Jean, que nos indican que por una parte parece ser que la maduración del cerebro, especialmente de las zonas frontales y la mielinización de estas zonas frontales es más temprana. O resultado de várias pesquisas, de vários autores, mostra que a maduração do cérebro de pessoas com altas habilidades, principalmente o lóbulo frontal, acontece muito mais cedo do que de outras pessoas. Por otra parte, la imaginería mental muestra que hay una mayor complejidad en las zonas frontales del cerebro de estas personas con una mayor densidad neuronal y de conexión sináptica entre neuronas. Também tem identificado que há uma maior complexidade, maior conexão neuronal ou neurogénica nesse lóbulo frontal. Por otra parte, dentro del ritmo electroencefalográfico, se detecta una mayor actividad de las ondas alfa, especialmente en el hemisferio derecho, y una mayor conectividad entre ambos hemisferios que permite resolver mejor tareas complejas. Também por análises de eletroencefalografia pode ser possível identificar uma maior atividade alfa no hemisfério direito e uma conectividade mais intensa para resolver actividades complexas. La consecuencia es que estas características que empezamos a conocer están relacionadas con habilidades neurocognitivas de alto nivel como la función ejecutiva, la memoria de trabajo, la creatividad, el rápido procesamiento de la información, el control cognitivo o la profundidad del tratamiento cognitivo. Igual se entiende con esto. No obstante, permítanme también decirles que este es un campo naciente el que les estoy presentando y que necesita de mayor número de estudios contrastados para estar seguros de estas afirmaciones. No entanto, a professora precisa alertar que estes estudos ainda são estudos iniciais que precisam de novos estudos para poder, de fato, confirmar algumas das questões que têm sido já colocadas. Algunos ejemplos de eficacia neural. Por ejemplo, aquí tienen la imagen de, en esta cabeza, en este cerebro representado, cómo una persona típica con una inteligencia media resuelve una tarea y cómo la resuelve, es decir, qué se activa en el cerebro de una persona de alta capacidad intelectual frente a la misma tarea. Como pueden ver, la activación es selectiva, es más selectiva, ¿sí? Esto es la representación de las ondas alfa, que antes decíamos, y además otro dato importante es que estos cerebros más eficaces que activan selectivamente aquellas partes relacionadas con la resolución de la tarea tienen un menor consumo metabólico, es decir, funciona también económicamente a nivel de energía. Sí. Quando o cérebro desenvolve suas atividades de uma forma mais seletiva, ele também consome menos energia dentro desse processo de neurogênico, digamos assim.
No obstante, como les decía antes, no siempre el tener un buen hardware conduce a la excelencia, ¿eh? Tiene que haber una buena gestión y esta gestión reclama otros condicionantes y factores, perfeccionismo, rasgos de personalidad, motivación, etcétera, etcétera, que pueden no conducir a la excelencia, ¿eh? Embora a professora está fazendo muita ênfase na questão cerebral, ela está também chamando a atenção que, de toda forma, não se pode afirmar que uma única aspecto seja o mais importante, sino justamente o conjunto deles, como a gestão das funções e os outros aspectos. No voy a explicar esta diapositiva, solamente es para ver que el cerebro de las personas con altas capacidades frente a una tarea espacial activa zonas distintas respecto al cerebro de personas con capacidad media y lo mismo en tareas que implican creatividad. Esta alta potencialidad intelectual que reclama una buena gestión de recursos para que no solamente se trate de tener la despensa llena, sino saber qué hay en la despensa y saber utilizar, ¿no? la dotación de la despensa. Essa necessidade de poder não somente ter uma alta capacidade, sino saber administrá-la, é necessária para efetivamente se caracterizar como uma alta capacidade. ¿Qué es lo que la investigación nos explica respecto a cómo resuelven problemas las personas con alta capacidad intelectual? Por ejemplo, haciendo referencia a Shor como uno de los autores del ámbito, nos explica que tienen una mejor monitorización del pensamiento, puesto que optimizan las estrategias resolutivas de una tarea determinada, lo cual evita cometer más errores. Uma das características das pessoas que têm altas habilidades é justamente que elas têm uma possibilidade maior de dar uma resposta e resolutividade a alguma situação, e por conta disso ela consegue resolver mais facilmente os problemas do que uma pessoa que tem menos, não tem altas habilidades. Por otra parte, también indica Shor en sus investigaciones que hay una mayor flexibilidad de las estrategias resolutivas. Si no funciona una estrategia, son flexibles y cambian, prueban otra, hacen una selección, además, adecuada de las mismas. Uma outra característica é que quando uma pessoa tem altas capacidades, se ela utiliza uma estratégia e essa estratégia não se torna resolutiva, imediatamente ela aciona uma nova que vem a sustituir a primeira. Por otra parte, además, hay una preferencia hacia la complejidad de las tareas y de las informaciones que obtienen o se les ofrecen, de la novedad de estas informaciones, etc. Há uma maior afinidade destas pessoas por tarefas ou por questões que envolvem uma alta complexidade, a diferencia de otras personas que no tienen esa posibilidad. Por lo tanto, en realidad están haciendo referencia a que hay una mejor regulación, o podría haber una mejor regulación metacognitiva, que explicaría las diferencias en la eficacia resolutiva, en la capacidad de definir, focalizar, guiar, corregir, redefinir y finalmente resolver. Está aquí. Então, por conta disso, claro, há uma diferença entre a possibilidade de cumprir algumas funções, como a monitorização do pensamento, a flexibilidade de estratégias, a preferência da complexidade e uma melhor regulação cognitiva. En suma, y concretamente, en las altas capacidades y más significativo cuanto más complejo es el perfil, es decir, en la superdotación, tendríamos un funcionamiento diferenciado que quizás con la lectura es suficiente, una mayor calidad en el conocimiento de base y el uso del conocimiento, preferencia por contextos múltiples y complejos, mayor rapidez en la resolución, con mayor tiempo dedicado a la planificación que al ensayo-error durante el proceso de resolución, mayor conocimiento procesual, flexibilidad a la que antes hacíamos referencia en las estrategias, identificación de obstáculos y discriminación de informaciones no pertinentes. En resumen, mayor sofisticación en la metacognición y la autorregulación, que redundaría en mayor flexibilidad y eficacia en
la gestión de los recursos cognitivos de los que disponen estas personas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ay. Bueno, este es solamente un resultado de Steiner respecto a la capacidad de transferencia. Les podría aportar distintos ejemplos, ¿no? Solamente uno para ir avanzando. Con lo cual estamos no solamente ante un contexto de una posibilidad de resolución de problemas, de tareas más flexible, más adecuada, con mayor complejidad y profundidad, sino que esto apunta a que pudiera haber una mejor regulación metacognitiva. Recordarles que la metacognición es un constructo multidimensional que para entenderlo hay que atender a 3 elementos básicos. El conocimiento metacognitivo, es decir, la información que tiene el sujeto de qué sabe, que puede utilizar para poder resolver un problema o para pensar. La monitorización mientras está resolviendo ese problema y la regulación de las estrategias resolutivas. Y este es el más complicado de los elementos en las personas con alta capacidad o no. No sé si... Isso. A metacognição, ela tem 3... Volta, por favor. Tres Tem elementos básicos. sí. Um deles é o conhecimento metacognitivo, propriamente dito, a monitorização cognitiva na resolução e a regulação de estratégias resolutivas, que são esses processos sequenciais de controle da atividade cognitiva, onde vem a entrar o planejamento, a monitorização. En suma, los distintos teóricos, desde Flavel hasta hoy en día, Metcalfe, etcétera, etcétera, pues indican que la metacognición permite comprender la naturaleza del pensamiento y cómo funciona el cerebro para poder llevar a cabo los distintos productos y procesos intelectuales, cognitivos. Estos resumen beneficios de una buena metacognición: la flexibilidad, la eficacia, la codificación estratégica de las tareas, la selección de las estrategias adecuadas para la resolución e identificar los obstáculos, no sea cosa que nos interfiera aquella pregunta de ¿qué pesa más, un kilo de plomo o un kilo de paja? ¿Sí? Esses elementos todos permitem que se possa ter uma ideia mais clara, digamos assim, de alguns aspectos que poderiam parecer simples, mas que exigem toda uma elaboração para a resposta, de poder diferenciar o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de palha. 1 kilo. Bien. Si van reflexionando respecto a lo que estamos viendo, encontrarán que hay una relación estrecha entre eso que denominamos metacognición y las funciones ejecutivas tan de moda últimamente dentro del campo de la neurociencia. No nos atrevemos a postular nada, sencillamente es muy probable que estemos ante unos procesos de regulación similares, puesto que ambos están implicando procesos muy similares, por ejemplo, la toma de decisiones, planificación, resolución de problemas, selección, activación selectiva, etcétera, etcétera. Tal vez, si no son lo mismo, están muy cercanos, não creemos diferenças. O que pode-se observar é que há uma relação muito estreita entre a metacognição e a relação das funções executivas, que embora não se possa dizer que são uma única coisa ou a mesma coisa, mas tem uma proximidade muito grande entre as duas. En la actualidad, las funciones ejecutivas, como ustedes sabrán, se abordan más dentro de estudios de carácter neurocientífico, funcionamiento cerebral, y la metacognición, desde sus primeros postulados, está siendo relacionada directamente desde un punto de vista funcional de producto educativo en el aula, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A metacognição ela se utiliza mais para poder se pensar sobre os processos que envolvem sala de aula, elaboração do conhecimento, da aprendizagem. Bien, vamos avanzando.
No obstante, este panorama que estamos viendo, en el caso de las personas con altas capacidades, como he ido insinuando, no siempre se produce de una manera idónea, puesto que, si bien pueden darse estas características que tienen en pantalla, también hay investigaciones que muestran que esto no es así. Es decir, que no siempre las personas con alta capacidad intelectual tienen una buena regulación metacognitiva, lo cual nos conduce a plantearnos unos objetivos de investigación. A professora vai apresentar alguns resultados de uma pesquisa que foi feita com 720 pessoas, entre pessoas com altas capacidades e pessoas com uma inteligência média, aonde se pedia que eles resolvessem 9 problemas, tanto abertos como fechados. Sí. Y una segunda investigación en la que, siguiendo dentro del mismo ámbito, lo que hemos hecho es estudiar si hay un tipo de funcionamiento metacognitivo que esté más relacionado con un tipo u otro de perfil intelectual dentro de las altas capacidades. Para ello hemos trabajado con 51 personas de 10 a 13 años, de los cuales 13 son superdotados y 36 con distintos tipos de talento. Uma segunda pesquisa foi feita com 51 pessoas, onde 13 são superdotados e 36 são pessoas somente talentosas. La primera investigación, rápidamente. Tal como pueden ustedes observar en este gráfico, el número de soluciones, las personas con alta capacidad, estos, primero, que quiero correr y no puede ser, las iniciales TO, NP, VL, CP, PA, identifican los problemas, ¿sí? La torre, el pantano, la moneda, etcétera, etcétera, juego de palabras, ¿sí? Estos identifican los problemas, ¿sí? Y la línea recta seguida corresponde a las soluciones sin error de las personas con una capacidad intelectual media, la intermitente a la resolución de las personas con alta capacidad intelectual. ¿Sí? Então, nos resultados pode-se observar nesse gráfico, no eixo horizontal, estão os problemas que eles foram colocados para as pessoas. Na linha que está seguida, que não está interrompida, são as respostas das pessoas com uma capacidade intelectual média, e aquela que aparece pontuada são as respostas das pessoas com altas habilidades. Como pueden observar, los resultados de las personas con altas capacidades, de las soluciones sin error, son más altos que las personas con capacidad media y producen a su vez menos errores, soluciones sin error, menos soluciones con error que las personas con capacidad intelectual media. ¿Sí? As pessoas com altas capacidades produzem soluções com menos errores do que as pessoas com uma capacidade intelectual média. Y menos soluciones con error. Menos soluciones con error. Menos errores en la solución. Sí. Estudiando el proceso resolutivo, también observamos que las personas con alta capacidad intelectual tienen mejor comprensión del problema que tienen que resolver, y que además inician la resolución del problema con un paso más certero, más adecuado que las personas con una capacidad media, y que a lo largo de la resolución son más efectivas. As pessoas com altas capacidades, elas têm uma resposta, uma resolutividade muito maior, e também uma característica é que a primeira decisão que eles tomam para resolver o problema é muito mais acertada que as pessoas con capacidade intelectual media. Bien, esto es otra demostración en cuanto a los problemas abiertos, el juego de palabras. Tienen que, a partir de una palabra, pues enlazar distintos discursos, pero bueno, solamente es para mostrarles que también aquí las soluciones fueron mejores. Y ahora les voy a proponer un ejercicio, que es uno de los problemas cerrados que propusimos a estos participantes en nuestro estudio.
No vamos a dar 5 minutos, pero bueno. En un pantano crecen flores que se duplican cada 24 horas e desde que aparece a primeira flor até que o pantano fica cheio delas pasamse 60 días, cando as flores ocupará a metade do pantano. Solução. Sí. ¿No? Bueno. Este es un ejemplo de los problemas cerrados. En este problema también, aquí hay las diferencias, les he traído el problema para mostrar que incluso dentro de los perfiles de alta capacidad, como veíamos antes, también hay distintos tipos de resolución. De manera que cuanto más complejo es el perfil de la alta capacidad, mejor resolución obtenemos aquí con el pantano también. Enquanto maior o perfil da alta capacidade, é maior e melhor a resolução ao problema que se coloca. De manera que las personas con perfil de superdotación tienen mejor ejecución, utilizan mejor las claves, las llaves, y se dejan llevar menos por la interferencia. El talento simple son los que les influye más la interferencia de informaciones y dan menor número de soluciones correctas. As pessoas com altas capacidades dão melhor resolutividade, melhor resposta do que aqueles que têm um talento simples, um talento médio. Bien, vamos a pasar esta. La segunda investigación. La segunda investigación, como les he dicho antes, se trata de identificar si hay una mejor o hay una regulación metacognitiva diferente en función de los perfiles intelectuales dentro de la alta capacidad intelectual. Entonces, para ello hemos utilizado un cuestionario metacognitivo de Schrow y Denison que fue adaptado para la población española por Domenech en su tesis doctoral en 2004. Aquí tienen la descripción del cuestionario e incluye dos dimensiones básicas. Por una parte, el conocimiento metacognitivo, es decir, el conocimiento que tiene el sujeto de los recursos de los que dispone, y por otra parte, la regulación, es decir, cómo los aplica a la hora de resolver un problema. Na segunda pesquisa que a professora está apresentando, eles utilizaram um questionário onde privilegiaram dois aspectos fundamentais, uma questão do conhecimento e a outra questão da regulação. Por ejemplo, aquí tienen ejemplos de ítems. Se me da bien organizar la información. Esto es conocimiento metacognitivo, ¿sí? De recursos. Pienso en varias maneras de resolver un problema antes de responderlo. Esto es un ítem que hace referencia al propio proceso de regulación de los recursos de los que dispone. ¿Sí? Cada uma dessas palavras, cada uma desses aspectos que foram ali tratados, dão uma ideia desse processo de metacognição destas pessoas. Por lo tanto, el cuestionario nos permite saber qué y saber cómo. Es decir, saber qué sabe y saber cómo utiliza aquello que cree que sabe. Y estos son los resultados que pasaré rápidamente. Por ejemplo, aquí tienen ustedes el resultado de, yo les he puesto otro perfil de superdotación, y esto es las puntuaciones medias obtenidas dentro de los perfiles de superdotación. Cuanto más complejo es el perfil, de nuevo, mayor potencial, entre comillas, metacognitivo muestra el sujeto. Y, además, hay una estabilidad intergrupal, es decir, que los perfiles de superdotación tienen unas puntuaciones similares que permiten obtener estas, y los perfiles de talento tienen similares dentro de cada uno de sus modalidades. Y además, la puntuación, como verán, más variable es la de la regulación metacognitiva. Compárenlo con los otros perfiles que vamos a ir viendo. No siempre mayor, suele ser menor. En este caso, en el caso de la superdotación, los resultados estos nos han dado mayores. Aquí tienen estas puntuaciones para un talento cuádruple. Por ejemplo, aquí pueden ver la diferencia de la regulación metacognitiva que va hacia abajo. Un talento triple, los talentos doble,
y los talentos simples. A veces nos hemos encontrado perfiles de superdotación con un alto conocimiento y una baja regulación. Entonces, la intervención en el programa de enriquecimiento va, evidentemente, dirigida a dotarle de instrumentos para que regule mejor los recursos de los que dispone. Bueno, esto respecto a la estabilidad temporal, distintas medidas en distintos puntos temporales, da esta estabilidad a la que antes hacía referencia, y solamente a vista de pájaro a nivel intrapersonal. Es decir, hasta ahora les he ofrecido un perfil con una puntuación global, pero ahora hay cambios a nivel intrapersonal, y esto es otro de los problemas de nuestra investigación en los que no voy a ahondar ahora, y es la de la estabilidad de las medidas, tanto de los perfiles intelectuales que nos llevan a identificar superdotación o talentos, como en este caso de la metacognición. Por lo tanto, aquí tienen ustedes dos medidas. Esta es una persona a las que se le han medido su perfil intelectual en febrero y en junio. Tiene otras medidas, yo les traigo aquí solo dos para no emborronar. Y pueden ver por arriba en el perfil cognitivo pues que hay una cierta estabilidad entre las medidas, no siempre se da así, entonces aplicamos unas rectas de regresión y unos cálculos estadísticos, y lo que importa es ver si la regulación metacognitiva y el conocimiento metacognitivo cambia en esta persona a lo largo de este periodo de tiempo. Aquí tienen las imágenes. Este corresponde a un talento cuádruple. Aquí ven más variabilidad en el perfil, pero ven triple, doble, y esto, bueno, otras medidas que he traído como interesantes. En suma, conclusión, vamos acabando. Ese instrumento que nos permite regular los recursos cognitivos de los que disponemos, tal vez sea educable. Educable en el sentido de que pueda optimizarse mediante una intervención adecuada y ajustada al tipo de perfil de la persona con la que estamos trabajando, interviniendo. Este es el mensaje que quería hacer, y también, como les decía al principio, somos los principales críticos de nosotros mismos. Somos conscientes que en esta investigación tenemos distintas limitaciones. La amplitud de la muestra, 51 personas con distintos perfiles. Bueno, pues a pesar de que aplicamos coeficientes de generalizabilidad, esto limita. La utilización de cuestionarios, ya sabemos que es una medida que acerca, pero no es de una fiabilidad total, y no tenemos en esta investigación grupo control. Nos gustaría saber personas sin alta capacidad intelectual, con una intervención de enriquecimiento extracurricular como la que han tenido estas personas con alta capacidad, ¿qué ocurre con la metacognición? Pero estas son nuestras limitaciones. Yo les muestro las glorias y las no tan glorias. Y finalmente yo les había preparado aquí unas diapositivas, pero tal vez no sea el caso ya, de esta relación que intuíamos que existe entre metacognición y funciones ejecutivas. Sin duda estamos hablando de conceptos muy similares. Desde este concepto de función ejecutiva, si ustedes lo leen, pueden ver la similitud entre este y el concepto de superdotación. Finalmente hablamos de representación de un objetivo, planificación, ejecución y evaluación de lo que vamos consiguiendo, sus correlatos estructurales. ¿Qué nos permiten hacer las funciones ejecutivas? Planear, organizar, priorizar, shifting, cambiar, ser flexibles, evaluar, gestionar el tiempo, pedir ayuda también. ¿Qué implicaciones tienen las funciones ejecutivas en la educación? Fíjense que está señalada la metacognición, es decir, por lo tanto, están interrelacionados, sin duda. Y si hay un fallo en las funciones ejecutivas, nos encontramos también falta de rendimiento y desajustes, por ejemplo, con la activación, la alerta, el esfuerzo, la escasa memoria de trabajo, la dificultad de internacionalizar el lenguaje, de control emocional, para la resolución de problemas complejos, etcétera, etcétera.
que también tiene su expresión en la alta capacidad intelectual, como pueden ustedes observar. Es decir, estos elementos de regulación de los recursos cognitivos, sin duda, pueden explicar, entre otras variables, la falta de rendimiento de personas que son una promesa, que tienen ahí una alta dotación intelectual, pero que no siempre responden a ella. A veces pueden ser factores de personalidad, factores de ambiente, factores de perfeccionismo que están incidiendo, pero a veces también es una falta de recursos, una falta de gestión de sus propios recursos. Y para que nos vayamos con una cierta sonrisa, veamos cómo a veces grandes pensadores, sin duda con alta capacidad intelectual, no sé si con superdotación o con talento o qué tipo de talento, también han adolecido de fallos en las funciones ejecutivas. ¿De quién creen que es este despacho? De Einstein. Y no hay duda, la fotografía es muy mala. El despacho de Piaget, además orgulloso, él decía que había una lógica natural y una lógica lo formal, que es... Bien, continuamos con desafíos, comprender mejor todas estas cuestiones para tener programas de intervención cada vez más eficaces, pudiendo atender además a minorías que las comprendemos poco. Sé que aquí en Brasil tenéis unos programas de intervención muy buenos al respecto y que nos pueda generar nuevos contextos educativos que permitan esa intervención equitativa, inclusiva y sobre todo eficaz. Nosotros evaluamos nuestro programa de enriquecimiento extracurricular mediante distintas medidas de progreso y de satisfacción de nuestros participantes, respondiendo siempre a estos incuestionables de los que no debemos nunca prescindir si queremos adecuadamente ayudar a que la promesa que son las altas capacidades vaya cristalizando en una realidad como desearíamos. Y nada más, muito obrigada. Aquí tienen la dirección electrónica por si alguien después de esta exposición pues quisiera ponerse en contacto con nuestro grupo de investigación. Y informarles que voy a dejar a la profesora Delou las 3 publicaciones, me han parecido que pueden estar relacionadas con esta exposición, que podrán ustedes disponer de ellas si lo consideran necesario e interesante. Muito obrigada. Bom, gostaria nesse momento, então, de ressaltar esta justa homenagem que presto à grande educadora e pioneira da educação de superdotados no Brasil, que foi Helena Tipoff. Todo mundo aqui já ouviu falar nela, não já? Alguém? Levanta a mão, todo mundo que conheceu. Mas tem pouca gente. Tem pouca gente que conheceu a Dona Helena. Eu pensei que tinha muito mais. Que conheceu não, ou que conhece a obra dela. Bom, conhecer realmente, acho que fui eu, Maria Helena e Zenita aqui, nós 3 que conhecemos. Então, ela morreu em 1974, então realmente é. Bem, e agradecendo então ao Consbrad a oportunidade de divulgar fatos tão importantes que marcam a história da educação dos superdotados na realidade brasileira. Eu acho que é muito importante a gente conhecer o passado, que vale muito para a gente trabalhar no presente. A professora Helena é uma legenda de amor e total dedicação à causa da educação. Seria pouco, muito pouco mesmo, limitar a obra de Dona Helena à educação especial. Ela conseguiu ultrapassar os limites da sua própria vontade, de seus sonhos de educadora, de seus ideais, transbordando a riqueza de seu carisma por todos os segmentos da educação, influindo nas experiências pedagógicas, na formulação de avançadas propostas didáticas, nas decisões políticas do governo, no comportamento de milhares de jovens que conviveram com ela e a têm como luminoso ponto de referência.
mesmo as que não conviveram através das obras, né? A sua performance como psicóloga educadora, e principalmente na incansável luta por garantir aos bem-dotados e talentosos, ela não gostava muito de chamar superdotados, não. Ela chamava mais de bem-dotados. Atenção e compreensão e todas as oportunidades para torná-los futuros líderes positivos das grandes transformações técnicas, científicas, sociais e morais. Helena Antipov deixou marcas no coração de todos aqueles que com ela conviveram. Eu fui aluna de Dona Helena, então conheci muito bem, tive toda a orientação dela no meu trabalho, quando iniciei o meu estágio na Sociedade Pestalozzi, que está comemorando, a primeira Sociedade Pestalozzi está comemorando, por coincidência, neste ano, 80 anos. Foi fundada em 1932, a primeira Sociedade Pestalozzi em Minas Gerais. Agora eu vou contar uma historinha, mas é uma historinha bem rápida, que é a historinha dela, para vocês então terem mais notícias. A professora Helena Antipov é russa de nascimento. Ela veio para o Brasil em 1929, a convite do governo do estado de Minas Gerais, em companhia de outros professores da Universidade de Geneve, dentre eles o psicólogo Eduardo Claparede, quem fez psicologia conhece esse nome, para ministrar aulas na Escola de Aperfeiçoamento Pedagógico de Belo Horizonte. A Escola de Aperfeiçoamento era uma escola de alto nível. Naquele tempo nem se falava muito em psicologia, não tinha ainda o curso de psicologia registrado, então era destinada a formar professores da rede pública do ensino primário do Estado. Dela saíram os professores que constituíram a elite educacional da época do Estado de Minas Gerais, considerado pioneiro na educação do Brasil. Se vocês forem ver a história da educação do Brasil, vocês vão ver que em Minas Gerais começou todo o movimento, porque havia lá pessoas assim, de muita visão na educação, principalmente foi o governador, que era governador na época, o Chico Francisco Campos, que fez a primeira reforma educacional no país, que foi maravilhosa. Ele era chamado de Chico Ciência, Francisco Campos. O contrato de trabalho dos estrangeiros, que ela veio com um grupo de estrangeiros, era por tempo determinado. Mas a professora Helena gostou tanto do Brasil que ela decidiu aqui permanecer, não mais voltando à Europa, ficando aqui até sua morte em 1974. Ela se encantou com o Brasil e o Carlos Drummond de Andrade chamava ela de russa mineira, porque ela era russa, mas ela ficou mais mineira do que russa, ela se naturalizou brasileira. Ela ficou brasileira. Após 4 anos de estudos e pesquisas, com a colaboração de seus alunos, ela fundou, então, como eu disse a vocês, a primeira sociedade do Brasil. Por que o nome de a Sociedade Pestalozzi? Por que esse nome de Pestalozzi? Ela era da Universidade de Geneve, onde tinha a influência muito grande do educador Pestalozzi, que também, quem estudou pedagogia e psicologia, deve conhecer muito de nome, que foi um outro superdotado também, que começou então a fazer os seus estudos. Ele abrigava os alunos numa época em que a classe burguesa não ia à escola, ele abrigava os alunos pobres e os alunos, ele morava com os alunos, era tudo em regime de internato. Ele é um homem, assim, a figura dele, quem puder ler, nós não temos obras no Brasil porque ele escreveu mais, ele nasceu no norte da Suíça, em lá no norte da Alemanha, e morreu no sul da Suíça. As pessoas até fazem os caminhos de Santiago de Compostela. Eu fiz os caminhos de Pestalozzi. Fiz uma viagem, começando com mais 3 pessoas da Sociedade Pestalozzi, começando em Zurique, onde ele nasceu, e viemos percorrendo toda a Suíça de carro, entrando nas escolas que ele criou, que tinham o nome dele, mas que forçosamente não eram só de deficientes mentais, que a gente chamava mentais, né? Eram também de outras crianças com todas as espécies de deficiências que ele abrigava e acolhia onde ele estava. Ele tinha altos e baixos, às vezes ele estava muito bem de vida, ganhava muito dinheiro, às vezes ele ficava na pobreza absoluta. Ele era um superdotado. A
A Zenita disse aqui que os superdotados às vezes são maluquinhos, né? Mas não sei. Mas o Pestalozzi realmente ele é uma figura muito interessante, porque ele tinha altos e baixos. A vida dele, quem tiver curiosidade, que procure. Bom, infelizmente nós não temos nenhuma tradução, ele escreveu mais em alemão. No fim da vida é que ele escreveu em francês, e o último livro dele é o Lago, como é? A Morte do Cisne. Ele contando que a vida dele foi muito atribulada. Bom, o contrato de trabalho dos estrangeiros, como eu disse a vocês, era por tempo determinado, mas Dona Helena aqui ficou. Ela fundou, então, em 1932, por curiosidade, está fazendo esse ano 80 anos, a Sociedade Pestalozzi, e aí que está uma coisa interessante. Ao fazer os estatutos de criação da sociedade, uma instituição, né, uma escola especializada, ela colocou nos estatutos como um dos objetivos da Sociedade Pestalozzi o atendimento, naquele tempo chamava-se excepcionais, né, dos excepcionais, ela colocou entre os excepcionais que ela chamava de bem dotados, quer dizer, vejam bem, foi em 1932, tem 80 anos que ela colocou superdotados como sendo objetivo também da atenção das sociedades Pestalozzi. Bem, é muito conhecida nessa época a obra de Dona Helena no campo da educação geral. Ela não ficou só na educação especial, não. Eu também tive, quando eu entrei, comecei a trabalhar, ela era a diretora da Pestalozzi lá no Rio, era lá no bairro do Leme, e ela era a diretora técnica, de modo que eu fui aluna dela e a gente trabalhava sábado, domingo, sem ganhar dinheiro. Naquele tempo não tinha esse negócio de ficar só ganhando dinheiro, não, a gente trabalhava de graça também. E então ela ficava lá, era lá no Pestalozzi, onde ela começou quase tudo. Por exemplo, os cursos de psicologia, praticamente, a carreira mesmo de psicologia praticamente começou lá. Ela começou a fazer um curso que ela chamava de orientação psicopedagógica, que depois o MEC validou as pessoas que fizeram esse curso e deu o registro de psicólogo. O MEC deu. Foi aí que começou, então, a parte toda, né, e regulamentou as escolas. A parte da estimulação precoce, de atender crianças também de pequenininhas, as crianças, foi ela. Ela criou a Escolinha de Arte do Brasil, que era o irmão do Nelson Rodrigues, Augusto Rodrigues, que fez. Quer dizer, o que ela fez, se preocupou, a primeira que se preocupou com a profissionalização dos deficientes, ela se ocupava muito, criou as oficinas, chamava oficinas pedagógicas, tudo dentro da Sociedade Pestalozzi, onde eu trabalhei muito tempo, que era um galpão abandonado lá na Praia do Leme, onde ela dava aulas para a gente e atendia as pessoas dali da redondeza. Muita gente procurava, mas naquele tempo não havia nada. Aliás, a APAI nasceu lá dentro da Pestalozzi também, por Dona Helena. E então a amplitude, assim, a diversidade das coisas todas que ela fez, eu nem teria tempo aqui de contar tudo que ela fez. Bem, após um tempo de permanência em Minas, é que ela veio para o Rio. Foi aí que eu também comecei a trabalhar na Pestalozzi do Brasil. E aí é que ela começou, então, a desenvolver todo esse trabalho dela. Então, ela, iniciando também um trabalho com os alunos que eram reconhecidos por pais e professores como bem dotados. Levavam lá e os meninos tinham lá um atendimento, entendeu? Que se chamavam os grupos, umas reuniões de grupos, em que eles aprendiam, que ela dava aulas. Ela era muito erudita, porque você sabe, europeu, né? Que ela entendia de música clássica, de tudo isso, era muito grande. Então, ela tinha um grupo que atendia essas atividades, aproveitando ali o espaço, abordando atividades de literatura, de teatro. A Tônia Carreiro também teve um tempo lá. Várias pessoas aí fizeram essa parte de artistas plásticos e teatro, arte, música. Ela criou lá um teatrinho de marionete que era famoso, que aos domingos as crianças todas iam para lá, porque na França, naquela época,
Hoje ainda tem até lá, né, teatro de marionete. Aqui no Brasil a gente não vê muito não, ela tem muito. Bem, alguns jovens, e ela fazia atividade com esses meninos, esses jovens se propuseram a dar aulas até de alfabetização para os moradores do Morro do Leme, é o Morro da Babilônia hoje. Ela dava aulas lá. Bem, o tempo reduzido da sua atuação, porque depois ela voltou para Belo Horizonte, não permitiu a avaliação dos resultados. Com o retorno a Minas, então, ela retornou ao trabalho aí que ficou mais intenso, o trabalho dela com os superdotados. Então, foi lá que ela, com o auxílio de alguns benfeitores, ela adquiriu uma fazenda, chamada a fazenda, no município de Ibirité, que eu convido todo mundo também, ele é aberto para visita, porque ela está enterrada lá. E, por coincidência, quando nós chegamos lá na França, lá em Verdun, tinha uma roseira plantada, tem uma roseira plantada, lá, ela pediu para plantar uma roseira no túmulo dela na Fazenda do Rosário. Quando a gente chegou lá na França, tinha uma roseira no túmulo do Pestalozzi também. Aí eu não sei se isso é coisa de... Eu não sei interpretar isso, não. Bem, então... Ela foi na fazenda, então, que ela deu continuidade e expandiu na fazenda. Aí que ela começou verdadeiramente o trabalho com superdotados. Então, ela criou um projeto chamado Projeto Circula, criado para desenvolvimento de ações a alunos provenientes das escolas do interior e zonas periféricas de Belo Horizonte, onde ela criou também as colônias de férias. Essas colônias de férias eram criadas para atender crianças, adolescentes bem dotados, ela não gostava muito de falar superdotados, e que, vindos de outros estados das áreas agrícolas, onde ela fazia um trabalho muito bonito, que ela acabou, então, para aperfeiçoar e melhorar esse atendimento desse processo, ela criou a ADAVE. A ADAVE é a Associação Milton Campos, que também foi um grande psicólogo, que era amigo dela, e para o desenvolvimento e assistência a vocações de bem-dotados, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de duração ilimitada, com sede no município de Ibirité, que era onde ela morava. Ela nasceu para realizar a obra que foi o sonho de sua inspiradora, em prol da educação, segundo ela, daqueles de cuja atuação vai depender, em grande parte, as soluções para os grandes problemas da humanidade. Ela, como eu depois fui chamado pelo ministro para criar o Centro Nacional de Educação Especial, o CENESP, e aí ela me escrevia muitas cartas. Eu tenho até um livro aqui que tem carta dela. As cartas dela eram verdadeiras aulas. Bom, primeiro que naquela época não tinha computador, não tinha não sei o quê, tinha que ser carta mesmo. E da Europa se escrevia muita carta, né? Então ela escrevia muita carta. Cada carta dela é uma lição. Agora, ela era interessante, ela era assim, uma pessoa muito formal, mas ao mesmo tempo ela tinha uma humildade. Ela não quis nunca ascender a algum cargo no governo. Ela sempre recusava. Mas ela ficava por trás. Quando eu entrei para a direção do CENESP, ela era uma espécie de eminência parda minha, porque ela ficava soprando para mim essas cartas todas. Dona Sara, ela chamava doutora Sara, a senhora não acha que a gente devia fazer isso, isso, isso? Ela dava os conselhos, mas ela mesma não entrava, não. Ela nunca quis assumir nenhum cargo de governo, nem nada. Ela ficava mesmo por trás. Agora, com a morte dela, infelizmente, quase que se passa como aqui, como vocês estão falando, com esse momento de políticas públicas tão desfavoráveis. Morreu Dona Helena. Morreu o filho de Dona Helena. Bom, o filho não era tão formidável quanto ela, mas morreu. Aí, minha filha, parou tudo. Eu telefonei outro dia para lá, que eu queria ir lá para a DAVE, que tem a sede, ela comprou a sede. Várias pessoas, artistas, o Assis Chateaubriand deu muito dinheiro para ela comprar essa fazenda. E ela... Aí a diretora de lá me disse, professora Sara, não tem mais agora não. Agora, ela ainda existe porque foi comprada, tem uma sede que é comprada, né? Mas os objetivos foram decrescendo, as autoridades não se interessaram, então, moral, ela ficou agora dirigida para... absorvendo outras finalidades. Existe ainda, mas não está fazendo nada para o superdotado.
não está fazendo nada pelos superdotados. Agradeço ao Consbrad, porque, de fato, o Consbrad tem me dado a oportunidade de falar essa história, sabe? Eu já falei muito sobre as políticas públicas, que eu também comecei quando eu comecei. Mas agora essa é particular, é a primeira vez que ela me convida. Mas, eu quero dizer, é muito importante para mim, para ter a oportunidade de divulgar, né, estes fatos tão importantes que fazem parte da história da educação no Brasil, da educação dos superdotados, que agora somos superdotados. De modo que eu agradeço demais a minha amiga, a vocês todos que estão me ouvindo assim nesse fim de tarde, todo mundo cansado, já não dava mais quase para ouvir nada, todo mundo querendo sair, mas eu estou à disposição. Eu gostaria que essa juventude toda que está aí continuasse firme, e não desistisse, porque às vezes a gente passa em períodos muito ruins, mas de repente aparece um período bom. Então vocês têm que continuar. Eu também estou às ordens para qualquer coisa que vocês queiram. Eu tenho um acervo muito grande dessa história e proponho que o pessoal aí de universidade, que estão fazendo os cursos de graduação, fazerem suas teses, porque é muito bonita essa história, muito bonita, e acrescenta muito ao presente, porque eu acho que realmente o presente, a atualidade, depende muito do passado. Então, muito obrigada por vocês me escutarem aí. Cansado, desculpe aí, mas vai que assim. Meu nome é Daniel Luiz, eu sou de São Gonçalo e eu vou apresentar aqui, né? Bom, gente, meu nome é Isaías, eu nasci em São Gonçalo, fui atendido pelo NAS aqui de Niterói. Minhas áreas de interesses são desenho e biologia, e vou apresentar junto com meu colega, o André. Ah, sim, o André está pedindo para a gente apresentar cada um deles, já que eles estão aqui na frente, né? Quem quer começar? Boa noite, meu nome é Verena, estudo no Colégio Estadual Guilherme Briggs. Minha habilidade é em matemática, física, desenho um pouco e tenho facilidade para aprender as coisas. E sou bolsista do Jovem Talento com a professora Suzana da FAPERJ. Esse aqui é o Bernardo, de Angra dos Reis. Esse aqui, Daniel, de onde? De São Gonçalo. Esse aqui, o Rafael, de onde? Da Ilha do Governador. E Ricardo, de onde? Também da ilha, são irmãos. Tô brincando. E o André, que vai se apresentar, e se tem coragem. E a Gina. Super inteligente, desenha bem também. A gente fez conversamos a beça lá na sala. Adorei conhecer a Gina, que é irmã do André. Bem, minha irmã, tá? Bem, boa noite. Eu atualmente estudo no Colégio Naval. Descobri que era superdotado no Guilherme Briggs, graças à professora Vanelisa. Tive contato com a Cristina Delu, inclusive foi ela que fez o teste comigo. E eu, junto com Isaías, só para garantir, vamos fazer uma apresentação que elaboramos hoje sobre a nossa visão, o que a gente espera que mude, que nós queríamos fosse diferente do que é hoje em dia. Bem, pode começar. Então, eu falei para ele acertar meu nome, por favor, porque ele estava me chamando de todos os nomes da Bíblia, Moisés, Josué, Ezequiel. Falei, não, é só Isaías, tá bom? Aprende. Então, altas habilidades, a nossa visão. Nós no MAC. Os alunos com indicadores de altas habilidades necessitam da assistência de salas de recursos que ofereçam suporte para o desenvolvimento da criatividade e habilidades. Esse suporte deve ser oferecido em conjunto com a família e o professor de sala de aula. Nós escrevemos o texto segundo o que nós vivemos, né? Eu, como fui atendido em sala de recurso, e isso me ajudou muito. Achamos importante colocar a importância dessa no texto, né, que é ela que vai oferecer o material para o superdotado estar criando, para estar produzindo e desenvolvendo a criatividade e as demais habilidades.
necessário que a escola apoie a família do superdotado no sentido de conscientizar seus familiares e ajudá-los a lidar com a situação. Bem, é um caso comum a todos aqui que, certo, é descoberto que você é superdotado, os professores, infelizmente, hoje em dia não é capacitado, deveria ser. Mas vamos supor que fossem, é descoberto. A família precisa saber lidar com isso. Não basta só o Estado. Se a família não souber lidar com um filho superdotado, não souber dar ele um apoio, como é que ele vai conseguir se desenvolver muito bem com isso? Então é necessário, uma coisa que não ocorre hoje em dia, infelizmente com tanta frequência, é que a família apoiasse, que a escola apoiasse a família nesse sentido. Ensinasse aos pais o que é ser superdotado, quais são as potencialidades de um e como investir nisso. É fundamental a capacitação de professores e outros profissionais da educação para a identificação dos alunos com superdotados, pois muitos deles não são identificados e, por isso, suas habilidades não são desenvolvidas, né? A gente estava discutindo na sala de aula, na sala lá em cima, como que fomos identificados, né? E o que nós sempre falávamos é, poxa, se demorasse mais um pouquinho eu ia terminar a escola e não ia saber de nada. Porque muitos professores não sabem lidar, não sabem identificar, então a importância de você estar aí trabalhando com a capacitação desses para poder estar identificando, percebendo as características principais deles e estar começando um trabalho específico cada um. Complementando, quero que os senhores imaginem quantos talentos poderiam estar aí produzindo para o nosso país e não estão porque nunca foram lhe apresentadas a oportunidade. Hoje, em vez de garantir o máximo do seu potencial, não estão fazendo. Por isso que isso é extremamente importante. Os superdotados precisam ser reforçados na questão emocional, com apoio psicológico conectado ao contexto escolar, pois muitos desses alunos sofrem agressões e abusos e não sabem lidar com a situação. Bem, infelizmente, a cultura do superdotado para o povo brasileiro não é muito esclarecida. Quando os coleguinhas de uma classe descobrem que um aluno é superdotado, que tem facilidade maior de aprender alguma coisa, ele vai ser visto como diferente, não vai ser aceitado, não vai ser tratado como uma pessoa normal. Isso, infelizmente, vai gerar isolamento social, coisa que, para a nossa sociedade, é extremamente errado. Nós temos, por exemplo, minha irmã é surda. Infelizmente, até um tempo atrás, eu interpretava as aulas para ela. Agora sim está tendo... O governo está começando a apoiar com intérpretes em sala de aula, mas está sendo muito tardio. Agora, se é assim para Libras, para surdos, que sempre existiram, imagine para superdotados. A gente não tem esse apoio. E isso deveria ser mudado. É necessária uma maior inclusão do superdotado com as universidades, tendo em vista seu desempenho e maior contato com a vida acadêmica. Como nós estamos vendo aqui, os estudiosos que estão nas universidades, eles estudam a superdotação e às vezes os superdotados estão tão distantes desses, né? Acho que nós achamos que faltamos as propostas de estar atraindo esses para o meio acadêmico e estar desenvolvendo melhor essas habilidades aqui. Já que aqui é o centro dos recursos, por que não tratá-los aqui dentro? Vai, passinho. Promoção de mais encontros de jovens superdotados para estabelecer maior integração dessa comunidade específica, além de debates e pesquisas. De fato, a universidade, ela precisa atrair esses jovens superdotados, ter mais contato com os pesquisadores. Mas nós temos que pensar também no desenvolvimento social do superdotado. Por exemplo, eu, estudando no Colégio Naval, sou o único superdotado lá que eu saiba. Eu não tenho contato com ninguém que entenda como eu sou. Agora, quando eu chego aqui e vejo todos esses superdotados, eu sei que eu posso falar com eles abertamente sobre esse tema, sem ter medo de ninguém me tratando diferente, sem ser criticado, exatamente. Isso daí deveria ser incentivado muito mais, infelizmente não é.
Eu, há mais de 2 anos, não converso com um superdotado. Agora que eu estou tendo essa oportunidade. E para mim está sendo muito importante. Eu sou muito grato a vocês por me proporcionarem isso. Eu queria até complementar que eu vim junto com a minha amiga Letícia, hoje ela não está aqui, mas ela também foi analisada pelo NAS e de Niterói. E, nossa, quando eu ainda não tinha visto ela no NAS, mas a gente já se conhecia e a gente batia altos papos, sabe? Era tipo, caramba, com a Letícia eu posso falar. E eu gostava muito, sabe? E aqui é um momento desse tipo, só que mais amplificado, a gente fica muito mais à vontade, né? Esse é o próximo. Instigar empresas privadas a promoverem estratégias de inclusão do superdotado no mercado de trabalho, oferecendo recursos para o desenvolvimento das suas habilidades. Nós pensamos nesse tópico porque nós vemos muitas vezes o descaso do governo, nós vemos a escola com falta de recursos. Por que não, então, a gente proporcionar isso, que haja iniciativa privada para poder estar investindo, trazendo estratégias, né? É uma boa, né? Por que não pensar nisso? Por que não mudar essa coisa? A gente pode pensar em coisas diferentes com esses grupos, né? As prefeituras deveriam oferecer recursos ao superdotado em espaços específicos para o seu desenvolvimento, das suas potencialidades, principalmente em regiões carentes, onde as escolas locais não podem fazê-lo. É verdade. As salas de recursos, infelizmente, não são todas as escolas do Brasil que têm. E nesse caso, como é que o superdotado teria acesso a isso? As prefeituras são onde estão nossos líderes. Se eles se conscientizarem que o superdotado precisa de apoio, posteriormente, a população também vai. Então, as prefeituras, por isso que a gente pensou em prefeituras para ter essa iniciativa, mais proximidade, exatamente. Porque começando por eles, daqui a pouco a população também vai nos conhecer e vai nos entender.